Agora o Tiagão vai falar um pouquinho sobre, ele usou NLP aqui no Vagas. Agora são 140, mais ou menos até as 8h20, e aí uns 10 minutinhos antes ele para fazer um pouco de uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar. Bom, obrigado. Primeiramente, bem-vindos. A gente está bem feliz de estar sediando esse meetup. Bastante interessante para nós da Vagas, porque a gente tem muito a ver com a comunidade, né? A gente está com ciência de dados no dia a dia agora. A gente está procurando integrar todas as equipes com essa ideia de ciência de dados. Então, vocês viram lá nesse case que a gente acabou fazendo uma porta para convencer as pessoas. Então, como não tem diretor, gerente, não tem ninguém que faça esse papel do tipo, esse produto vai ser feito, vamos fazer uma análise de um produto novo. Então, ele tem que emergir, a gente tem que ser gerente também, diretor, tem que ser tudo. Então, a gente provou com uma porta, porque aqui não é votação, né? Tipo, você tem que convencer todo mundo. Então, dos 150, se um é contra, a gente ou convence um, ou esse um convence os outros 149. Então, a gente nessa porta convenceu ao resto da empresa a investir mais 15 dias para fazer o produto. Certo? Então, nessa linha, vamos falar um pouquinho sobre mim, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de programação de linguagem natural. Eu era engenheiro de software, aí a Vagas abriu uma oportunidade de eu, em 2014, trabalhar com ciência de dados, onde a gente, na verdade, não tinha esse nome, né? Não era uma coisa que você falava, pô, ciência de dados, 2014. Então, a gente queria fazer um sistema de recomendação na época, só que para eu fazer isso, a primeira hipótese era, bom, vou primeiro olhar a formação da pessoa. Para olhar a formação e etc., tinha um problema. Alguns campos são abertos, então o cara coloca analista de dados, outro foi analista dados e outro tal. Então a gente começou a fazer um algoritmo para tentar achar o que era mais comum, qual era o cargo mais comum das pessoas, para falar, bom, talvez as pessoas que são mais comuns sejam as mais corretas para essa vaga. E aí nasceu o que a gente chama de mapa vaga de carreira, que está disponível, é aberto, ninguém paga nada. O que é? A gente tem aqui, essa versão aqui eu não sei, a versão que está no ar hoje tem 8.000 cargos. Então esses cargos são como as pessoas se autodenominam. Então, ela não é perfeita, ela está em beta, óbvio. E o que ela é, na verdade? Ele é um modelo de progressão de carreira. Então eu tenho os cargos, quanto tempo eles demoram em cada um, quanto tem diferença entre skill, parte de salário, formação. Então, por exemplo, aqui eu peguei o cargo de cientista de dados, 78% homens, 22% mulheres, as palavras-chave, né, análise de dados, etc. Apareceu aqui R, Python, Big Data. Então, tudo isso aqui foi, como é que a gente fez? A gente pegou as experiências das pessoas, você vai falar, eu trabalhei como cientista de dados, aí eles querem. Trabalhei com R, tralala, fiz modelagem e tal. Então, aí a gente já processa a linguagem, porque a gente criou bigramas e trigramas aqui para poder juntar, né? Claro que não está perfeito, porque é beta. A gente fez em 2014, então a gente ainda estava engatinhando. Aqui tem as formações mais frequentes, né? Ciência de dados, estatística, física, matemática. Isso aqui é o que os dados mostram. O salário, a gente sabe que tem desvios no salário, porque não tem tanta gente na base, como cientista de dados, mas basta ter 10 e a gente consegue desenhar. Então, por exemplo, vou pegar um cara qualquer aqui. Opa. Agente de atendimento. Então aqui tem toda como ele se conecta e as mesmas informações aqui, ó, de qual a palavra-chave, o que ele faz, pode fazer a busca aqui. Então esse foi a primeira sementinha que teve de ciência de dados aqui, e a gente teve que descobrir como é que trabalhava com texto. Né? Porque se você imaginar, se você olhar, vamos ver se a gente acha aqui, ó, a gente já tem bastante gente da Sky, apareceu até o nome da Sky.
TV por assinatura. Então, ou seja, a gente descobriu que tem coisas que são extremamente difíceis de fazer quando a gente usa a linguagem natural. Então, por exemplo, tem operador e operadora de atendimento. Então, tem pessoas que têm operador, tem gente que tem operador. E é engraçado que mesmo operadora tem homens. Então, não é uma regra simples. Estatisticamente é muito difícil você fazer esse tipo de separação. Então, em 2014, a gente descobriu que a gente tinha esses problemas já. A gente já tinha esses problemas de processamento de linguagem natural. Então, a gente começou aí. Deixa eu voltar aqui. Depois a gente fez um sistema de recomendação. E aí, esse sistema de recomendação, não sei se vocês devem receber por e-mail, recomendação, alguns sim, outros não. Então, por exemplo, eu peguei uma outra vaga aqui de cientista de dados, e aqui tem o que a gente chama de vagas similares, tá vendo? Estatístico, sênior, estatístico pleno, consultor de data science, especialista em big data, cientista de dados 1. E, por incrível que pareça, a gente não usa linguagem natural. Então, eu não pego o texto do cientista de dados para comparar com o texto do cientista de dados. Esse é um produto que, ao contrário da palestra de hoje, não tem linguagem. É tipo escritório colaborativo em si. Tá? Então, se tiver oportunidade de outra palestra, a gente conta sobre esse nosso case, que inclusive a gente calcula para 3 milhões de pessoas recomendação por dia e envia 2,3 milhões de e-mail. 2,3 milhões de pessoas recebem nosso e-mail com as recomendações. Então, hoje é um sistema que hoje ele é totalmente escalável, então ele está voando. E ele é responsável por 50% direto das candidaturas e 25% da linha direta. Então, a gente meio que esse sistema de recomendação é bem forte para a gente. Tem bastante para vocês verem que dá para tirar valor, sim, de ciência de dados. Tem que entender onde o negócio está precisando. E aí, depois no último ano, a gente trabalhou na videoanálise, que foi esse que o Bruno contou. E aí, eu não sei se ficou muito claro, nessa videoanálise, a gente mapeou a face do usuário e fez um gráfico que, no momento que tem alguma reação da pessoa, a gente alerta para o recrutador falando, ó, assiste o vídeo nesse ponto que tem alguma coisa que pode ser importante para você tomar a decisão. Então a gente fez fui professor da área de jogos, quem gosta, e sou hipnólogo, entretenimento aí. Quem conhece o Pyong, que aula com ele. A gente faz aqui de vez em quando umas sessões de hipnose aqui. Bom, vamos falar então do processamento de linguagem natural. Então, nesse meetup, eu queria trazer um pouco, como eu disse, um pouco de prática. Então, quando eu digo prática, a gente tem que falar assim, ó, eu consigo aplicar, aí que está a pegada do negócio. Então, vamos pensar que você está numa conversa com um amigo e normalmente você tenta, às vezes, completar as frases que ele diz. Né? Então, às vezes ele dá uma enroscada e aí você tenta completar. Isso é uma forma de fazer. Né? Como é que você faz? Você pega um contexto, ele está te contando, você vai se baseando no quê? No que ele está falando. Então, conforme ele vai falando, você vai falar, entendi, mais ou menos por ali, tem umas palavras-chave que estão ligadas com aquele contexto, que a gente chama de tópico. E aí você começa a usar palavras ou termos para ajudar ou para complementar a conversa. Tá? E inteligência artificial é o mesmo. Então, esse tipo de abordagem de adivinhar o que a pessoa vai falar sem baseado no que ela vai falando, é basicamente isso. Tá? Como é que a gente utiliza então? Basicamente a gente tem o que a gente chama de tópico e a gente usa semântica, que é o significado do negócio. Quando a gente fala de latente, é porque muitas vezes adivinhar para a gente humano é às vezes extremamente simples.
Porque o contexto a gente conhece, a gente começa a delimitar, a pessoa vai falando, a gente vai delimitando aquele tópico, e a gente sabe as palavras que provavelmente vão surgir naquela conversa. Quando eu estou falando em processamento de linguagem natural, esse problema se torna bastante complexo. Por quê? Porque o espaço é muito grande. Então, ou seja, tem muitos tópicos, ou seja, tem muitos assuntos. E primeiro, tem que contextualizar o assunto e achar as palavras daquele assunto. Então, é um processamento que tem que ser feito. E é uma área que é antiga, não é nova, mas mesmo assim ainda surpreende as pessoas, porque ela é bem engraçado você saber que a máquina está meio que adivinhando o que você vai falar, né? E aí aqui tem uma brincadeira, coisa aqui para entender mais ou menos. Então, por exemplo, você fala, vou hidratar as mãos. E aí tem que entender que essas mãos é parte do corpo. Você vai falar, abriu mão dos seus direitos. Você fala, beleza, é mão, mas não é a parte humana. É o sentido figurado do jurídico. Foi cobrada a mão de obra. Então aí você fala, putz, é o serviço. Então a mesma palavra, dependendo do contexto, ela vai ter um significado, é a semântica do negócio. E às vezes essa latência, ou seja, essa falta da gente entender, para a gente é muito fácil, humano, mas para a máquina nem sempre é tão fácil. Né? Então ela tem que fazer um modelo para isso. Então, no final da palestra, eu gostaria que fosse fácil para todo mundo entender e falar, é só limpar um pouco os dados e já dá para ter um bom resultado com isso. Essa área de tópicos, né, vem muito dessa área de topónimo, que é uma técnica de mineração que provê métodos para identificar e reconhecer palavras-chave. A partir do momento que eu já tenho a recorrência, ou seja, eu conto quantas palavras aparecem naquele contexto, eu já sei que toda vez que aparecer aquele contexto, eu tenho a probabilidade daquela palavra aparecer. Né? Bom, esse sistema, essa configuração é totalmente não supervisionada, então eu não preciso botar um label, não preciso nada disso. Eu só preciso de casos, não preciso de pessoas falando. Né? Para encontrar esse grupo de palavras que fazem parte de um tópico. Então, mas aí acontece uma coisa, por exemplo, um documento pode se relacionar com diferentes temas. Então, ó, mesmo regido no contrato, que é a parte de direito, né, abriu mão de cobrar os 15% de mão de obra. Aí você vê que tem mão da parte de direito e mão da parte... E aí? Como é que o sistema interpreta isso? Aí começa a ficar complicado o sistema, porque ele está lidando com dois tópicos diferentes. Uma área jurídica e outra área da construção. Para nós, seres humanos, é fácil. Para ele. Então é isso aí que eu quero mostrar para vocês que sim, é possível. E como é que a gente cria? N técnicas, tá? Simples bag of words, que a gente faz assim, a gente pega as palavras e cria como se fosse uma mochila mesmo. A gente fala assim, eu quero um bag of words de 10, então cada palavra tem correspondência 5 para frente, 5 para trás, e aí você sabe, dali você consegue talvez tirar um contexto, né? Olhando palavras para frente e para trás. Esse semântico utiliza bag of words, mas ele usa uma matemática diferente do bag of words. Bag of words é bem simples, eu vou mostrar aqui. E a latência, a semântica é um pouquinho mais complicada. E aí tem outras coisas, que é skipgram e outras técnicas que existem mais avançadas. E às vezes você perde um pouco a precisão, mas ganha em processamento, é mais rápido. Né? Então, como é que a gente cria, baseado nessa latência semântica? Né? E outro detalhe é que em vários lugares que vocês forem ler, vai falar, inclusive em vários papers você encontra latência semântica análise é a mesma coisa que latente semantic index. E não tem uma diferença, que o index tem um passinho a mais, mas é só para ficar claro que existem os dois usam bag of words, que é isso que eu falei para você, né? O documento é representado por vetor das palavras. Nesse vetor a gente utiliza números para representar as palavras, e esse processo se chama word embed. Então vamos rapidinho passar rápido por aqui para a gente ir para... Então eu tenho 3 documentos aqui, e esses 3 documentos, são essas 3 frases, elas me dão um dicionário. Então eu tenho uma primeira estrutura de dados, onde eu tenho todos os documentos, e a segunda estrutura de dados que é o dicionário,
que é a relação, como se fosse o cadastro de cada palavra. Então, se vocês pegarem lá, comprei é 0, 1 é 1, jogo é 2 e assim por diante. E depois eu represento cada documento com zeros e uns. Né? Então, por exemplo, o documento 1, que é do meio, aí tem lá o 0, 1, 2, 3, que é ontem. Então, aqui no documento 1 apareceu que tem ontem. Ó. 0, 1, 2, 3, que é ontem. Isso é verdade. Básico. Tá? Uma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, quiserem saber alguma coisa, a gente vai tocando aqui para ficar mais fácil na realidade. Então, depois que eu fiz o WordPad, eu fico com uma representação final desse documento. Outro conceito que é recorrente nessa área é o que a gente chama de TF. Primeiro tem um TF, que é a frequência do termo. Então, ali no 2 fica claro que eu tenho 0, 1, 2, 3, é o ontem. Então, em dois lugares aí tem ontem, que é no final do documento 1 e no começo do documento 2. Então, eu vou contando cada documento, então tem a sua representação e fica claro para mim que é daí que sai o texto, ou seja, daí que eu vou tirar a semântica do negócio. Como é que eu tiro semântica disso? Então, quando a gente fala em latente semântica análise, essa semântica não aparente mesmo, ou seja, é bem mais complexo do que ifs e elses e tipo falar, essa palavra está dentro deste conjunto, então ele está no mesmo contexto, é um pouco mais complexo que isso. Então como é que a gente faz? A gente tem uma matriz inicial, que é de termos versus documentos, que é aquele desenho ali, que é aquela matriz que eu mostrei lá. Então eu tenho os documentos, os termos, e uns e zeros dizendo que aqueles termos existem ou não. Tá? E aí a gente aplica matemática simples. Né? Quem lembra lá de álgebra? Lembra? Não. E aí a gente faz o que a gente chama de decomposição de valores singulares. Alguém lembra? Alguém aplicou isso? É raro, né? É difícil. Eu nem lembrava, mas quando eu fui estudar isso aí de novo em janeiro do ano passado, para entender como é que funcionava tudo isso, eu falei, nossa, não lembrava mais disso. Como é que fazia decomposição de valor singular? Ou chamado SVD, né, em inglês. E o LSA, que é o Latent Semantic Analysis, nada mais é do que um SVD aplicado a texto. Então, ou seja, eu pego o texto, faço o embedding, né, o word embedding, e aplico esse método matemático, né, que é álgebra, e acho a semântica. Parece simples? Sim, é simples. Vamos lá. Como é que funciona? Só para vocês entenderem da onde vem, e aí a gente vai falar assim, eu preciso saber tudo isso? Precisa para entender como funciona. No dia a dia, como eu vou mostrar para vocês, tem várias formas de fazer, forma muito simples de usar. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma matriz, que é a AM ali, que é uma matriz DFDF, então eu conto as ocorrências, igual a gente fez lá, e faço uma conta, ó. A U é uma matriz ortogonal cujas colunas são vetores singulares à esquerda, relacionados aos termos. Então, eu tenho termos versus os tópicos. Eu tenho a da somatória ali, que é uma matriz diagonal, onde só a diagonal tem valores, que é a relação entre a singularidade dos valores lá de cada tópico. Então tem tópico versus tópico, quanto tem de relação. E o V é uma matriz ortogonal colunar, que é ao contrário, que é relacionado aos documentos. Você fala, nossa, peraí, está ficando difícil. Depois disso, eu ainda tenho que fazer uma outra operação, que é truncar isso. Tá? Alguém lembra? Não, né? Não precisa saber. Precisa saber que tem, mas é tudo automático. Tem termos. Então aqui seria mais ou menos assim. Eu tenho aquela primeira matriz que eu tenho lá, lembra lá? Documentos versus os termos. Aí tem lá a contagem. 1, 2, 3, igual a 0, 0, 2. Tinha 2 ontem, né? Que é igual a matriz. Essa primeira matriz U vezes AS vezes AVT. Tá? É isso aqui. Então, a U é tópico versus termos. Tópico, então o assunto versus o termo. Vezes a importância, que é tópico vezes tópico. Que é para eu poder, na hora que eu for fazer a modificação, saber em que
tópico que está aquela relação. Né? Depois eu multiplico também uma onde eu tenho documentos versus tópicos. No final eu tenho isso aqui, ó. Então, mais fácil ver isso aqui. Eu tenho os termos, os documentos, o TF-DF, né, que aqui, na verdade só está contando quantos termos tem de A em D1 nos documentos. Então esse é A. O U, como eu falei para vocês lá, tá a definição escrita, mas é mais fácil ver. É a relação entre o tópico e o termo. Então eu sei que aqui esse termo é bem menos relacionado do que esse, nesse tópico. Então quando eu falar nesse tópico, provavelmente eu vou falar essa palavra mais do que essa palavra vai aparecer mais neste tópico do que neste. Certo? Aí tem a relação entre os tópicos, que é para poder dar a dimensão. São N dimensões, né? São várias matrizes, desse cara com aquele. E a outra que eu contei lá, que era ao contrário, é documentos versus os tópicos. Então, naquele momento eu tenho um documento e falo assim, quanto aquele documento é aderente a um tópico? Aí tem um valorzinho. Isso aqui é matemática. Isso aqui não é... Está longe de eu falar, isso é computação... como a gente conhece, é computação porque é tudo a ver com matemática, mas basicamente, isso aqui, inclusive, não precisa ser só para texto, posso usar para imagem. Então eu falar, essa imagem tem relação com essa característica, sei lá, uma doença. Então, é aquela latência onde diz que aquela imagem significa que tem a ver com aquela doença, por exemplo. Então, quando eu pego esse método matemático, o SVD, e aplico no texto, eu tenho o LSA, ou seja, eu tenho semântica latente de texto. Quando eu aplico a imagem, eu tenho uma semântica latente, mas de imagem. Não é esse nome, tá? Só para fazer um paralelo. Então eu começo a achar a relação entre imagens e um dado assunto. E aqui eu estou usando o mesmo método matemático para achar a relação entre os termos e um dado tópico. Então tem ali... Tentei ser mais didático possível, tá? É bem complicado. Então aqui eu tenho uma relevância de falar por tópico e aqui uma relevância de documentos por tópico. E então, só para concluir, o SLA é o SVD, ou seja, é essa matemática no texto, só aplicar essa matemática no texto. E o SVD é simples matemática. Tá? Essa relação do tópico com o tópico é feita com? Não, aqui não tem. Na verdade, só tem o tópico com assunto com assunto, documento com assunto. Também esses números... O quanto... Aqui, beleza, é a somatória das ocorrências. É tipo, você aplica a fatoração e aí você acha isso aí. Então, tipo, tem dois teoremas, tá? Não vou lembrar agora. São dois teoremas que provam e mostram como você, daquela matriz, você fatorando, você acha esses números. Então, toda matriz pode ser decomposta. Toda matriz ela pode ser decomposta em alto valor e alto vetor. Então, todo vetor ele tem um radical. E quando você encontra esse radical, eles são ortogonais, é isso. Que é basicamente tem o vetor aqui e os valores ali para falar, ó, aqueles valores nesses vetores representam isso. É difícil porque é matemática, mas para nós de computação, precisa saber fazer? Não, existem N bibliotecas que fazem isso. Eu vou mostrar uma delas que faz. Tá? Então, vamos para a prática que fica mais fácil. Vou ver aqui. Vamos fazer o SVD raiz, então, na mão. Bom, aqui. O que eu vou usar, galera? Normal. NumPy, vou usar um Steamer aí, mas eu acho que nem está habilitado para processar mais rápido, não vai dar certo aqui, vai demorar. Ô, Tchau. Oi. Pode dar zoom, por favor? Claro. Mais fácil. Acho que agora. Opa! Agora ficou. Eita! É que a máquina está rodando bastante coisa aqui.
Então, o que eu vou usar basicamente aqui? NumPy NLPK. O resto é para pegar e tem o cara que faz o quê? O SVD e a última fase que eu não falei que é truncar. E aí você tem que fazer uma última operação para truncar aquele vetorzinho lá, aqueles vetorzinhos para sair aquela correspondência, tá? Bom, vamos lá. Então tem o steamer aqui, mas eu não vou usar para ficar mais rápido. O que eu tenho aqui? Aqui eu peguei dados de experiência profissional. Então, assim como eu fiz no mapa vaga de carreira, eu falei assim, o cara falou assim, eu fui atendente de telemarketing, eu atendia telefone, fazia relatórios, etc. A pessoa conta para mim. E aí eu tento achar o contexto dentro daquilo. Então, se eu olhar aqui, então aqui, ó, por exemplo, aqui tem um exemplo das experiências. Tá difícil ver, né? Aí tá assim, eu vou contar para vocês. Tem um número de como tá o cara. Tá, frentista, serviço, atender cliente. Caixa, frentista, operador, abastecer, emitir. O pessoal escreve bastante errado, tá? Então tem umas coisas em português que você fala. Ó, por exemplo, caixa, tá caixa. Abastecer carro. Então, essas são as experiências. Eu peguei as palavras lá, igual a gente viu lá, e aí você vai transformar em número. Então, isso aqui é o texto que você escreveu. Aqui está Stopwords, tá? Tirei as Stopwords para ficar mais rápido. E vamos ver o que acontece. Então, eu tenho esses caras aqui nas experiências. Aí eu tenho as Stopwords, eu tiro, né? Os caras. Aí eu faço o que a gente chama de token, ou seja, divide a frase em palavras. Depois a gente tira as palavras dos stopwords, tira os dígitos, porque tem gente que escreve número no meio, que aí atrapalha a gente. E aí eu vou fazer o processo do SVD. Então, fiz o embedding, né? Eu criei os tokens lá. Aí eu vou fazer experiência por experiência, vou pegar e appendar aquela experiência, vou pegar o token dele, né? Que aí é aquela função lá. Então eu tenho os tokens daquela experiência, que é aquele cara lá que de cima, um método de cima. Aí eu tenho todas as experiências, então são todos os textos juntos, todos os tokens. Depois eu passo os tokens e crio um mapa, que é assim, palavra para índice. Então em algum momento eu vou falar assim, dado uma palavra, em que lugar da matriz que ele está, né? E o contrário também eu faço, que aí é o índice para a palavra. Então eu vou ter os dois índices aqui. Então eu tenho o índice da palavra com índice e o índice para a palavra. Tá? Então esse processamento é bem simples, é só para criar os tokens. Então eu crio um array de todas as experiências, um array de todos os tokens, um mapeamento onde eu tenho da palavra com índice e do índice para a palavra. É isso. Aí se for faz isso. Aí eu vou preparar o SVD, que é o método matemático. Para isso eu tenho que fazer aquela matriz, coloco os zeros, distribuo as palavras naquela matriz, né, de acordo com a ocorrência dela. Aí eu faço as matrizes, N, D, e crio um vetorzinho, vai ser o nosso vetor inicial lá, que é onde tem todos os tokens, que é esse aqui, ó. Então eu tenho uma matriz lá, eu vou carrego todas elas. E aí eu faço o seguinte. Por isso que, assim, você precisa saber exatamente como funciona. Precisa saber porque não é do nada que sai. Você tem que entender que houve sim uma fatoração, tem lá todos os teoremas por trás. Então tem um cara que já faz aquela conta para mim. Aí eu falo, SVD, faz a transformação daquela primeira matriz, aquela primeirona lá, que tem os arrays que eu pus, e faz para mim o Z, que é a matriz, a segunda lá, que tem a correlação. Então nela eu vou imprimir os valores para vocês verem aqui. E aí eu vou pegando e só pego esse Z
e ele posicionou os valores. Então, lembra lá, tinha um valor? Ah, esse tem mais relevância que aquele, não sei o quê. E aí, o que eu fiz? Eu plotei aqui, e aí ficou um pouquinho difícil de ver, porque não dá para clicar aqui. Só um segundinho. Vou botar aqui. Você vai falar, pô, você vai abrir para Exchange? Vou, porque tem um monte de biblioteca aí. Como eu tenho várias, é mais fácil. Porque eu tenho que abrir o visual, porque aí eu vou ver o mesmo gráfico, mas eu não consigo navegar, tá? Tem outra forma de fazer? Tem. Então aqui, isso aqui é outra coisa. Vamos pegar aqui e esse aqui. Deixa eu rodar aqui. É o mesmo programa, só que eu vou rodar ele aqui dentro para poder ficar mais fácil de a gente enxergar. Não, mas bom, eu não vou rodar aqui porque vai demorar, mas acreditem em mim, aquele gráfico é esse aqui. O que dá para perceber? O que vocês conseguem... Não dá para enxergar, né? Porque tá... Olha a posição das palavras. Lá em cima tem, ó, calibrar, calibragem, lubrificação, lavar, fluido, máquina, aditivo. E aqui para baixo, ó, financeiro, sangria, funcionário administrativo, conferência. O que dá para ver? Da onde, se você ver aqui, da onde sai tudo isso aqui? Se você ver, é de posto. Olha lá. Se você olhar para cima, parece quem? Parece que assume. Veículo. Parece o frentista que trata direto com ele. Então ele vai lá, lubrifica, vê calibragem, lavar, trancar, fluido. E aqui para baixo, ó, aparece a palavra financeiro, sangria, né, do caixa, funcionário administrativo. Então, o que acontece? Só de fazer aquela faturação matemática, eu consigo dar significado para as duas. Então, por exemplo, se aparecer a palavra, por exemplo, sangria, matematicamente eu sei que ela está mais perto do quê? Do financeiro, do funcionário administrativo, do gerente, do contar, de rotina, contagem, conferência. E se aparecer a palavra calibrar, provavelmente vai aparecer fluido, vai aparecer lubrificação, lavar. E aí a gente consegue dar o quê? Semântica para o negócio. E a distância aqui nesse gráfico mostra para mim a distância entre as palavras. Então, ou seja, por exemplo, mão de obra, abriu mão dos direitos. A mão vai aparecer em algum lugar que vai ficar posicionado perto ou longe dele, porque vai me representar. Aqui está bidimensional, mas aí a distância é geralmente de cosseno, mas você consegue, aqui eu pus bidimensional porque é mais fácil a gente ver, né? Mas você consegue enxergar onde estão mais ou menos os clusters de tópicos. Tá? Então eu tenho um tópico total, eu peguei um tópico só, porque se eu pegasse todos, o que ia acontecer? Vou mostrar. Eu tenho aqui um exemplo. Então deixa eu fechar aqui. Ainda bem que eu deixei esse pronto, porque senão vai demorar para rodar. Vamos para o próximo. O próximo exemplo é previsão de modelo de previsão de texto. Que é esse aqui. Bom, então eu tentei provar para vocês que aplicando SVD em texto, eu consigo já achar uma previsão de texto. Aí tem várias bibliotecas, tá? Aqui eu usei uma que chama Gensim. O que eu fiz? Eu peguei os anúncios das vagas que eu tenho lá, muitas. E aí eu não peguei só de post, peguei de tudo que vocês imaginaram. Tudo.
E aí eu treinei o modelo. Eu não vou treinar esse modelo aqui porque ele demora séculos para treinar. Por quê? Porque é muito, sei lá, aquele do posto eu tinha 80 mil experiências profissionais. Que é razoável. Se eu pegar esse aqui, deve ter, sei lá, uns 10 milhões de experiências profissionais. Para processar tudo isso, a gente tem máquina na cloud para fazer isso. Só que antes, a Vargas tinha uma máquina que fazia meio que a vez da cloud da Vargas. Então, ela tinha uma máquina gigante, fica no wall. E aí, quando eles falaram, migramos para a cloud, quem ficou com essa máquina? Ciência de dados. Então, a gente tem 128 cores, não sei quantos GB de RAM, é uma máquina gigante, aí como fica parada, a gente põe essas coisas para rodar lá e depois a gente volta e vê o que aconteceu. Esse modelo foi assim, tá? Esse modelo eu treinei ele em março do ano passado, quando estava estudando sobre isso. E aí vamos ver, olha só o que dá para se tirar de resultado, tá? Então aqui embaixo, aqui embaixo eu tenho. Então, para não ficar treinando toda hora, eu carrego o modelo. Então, fazer um modelo é isso. Você vai lá, pega os dados, cria um índice, splita lá, porque tem que, lembra, gerar os tokens lá, dividir os caras. Depois você treina o modelo. Aqui eu estou usando o Word2Vec, mas pode ser qualquer outro, tá? Esse aqui eu só estou usando o Word2Vec, mais simples. Aí, depois quando eu for usar, tanto é que nem está rodado aqui, tá vendo? Não roda isso aí porque senão acabou a máquina aqui. Esse aqui está rodando local. Aí eu pego e carrego o modelo. Aí ele conta para mim o que ele carregou, tal, tudo, quantos caras tem. E aí eu peguei lá, óbvio que esse aqui era uma POC, então eu não tratei muitos dados. Eu peguei lá e fui fazendo. Tanto é que, ó, pus lá, positivo Java, que era o que tem relacionado com o Java. J2EE, aí se você ver tem EE ali, ó, que é Java EE também. Então eu teria que tratar e juntar os dois, né? Java EE e Java 2E também é a mesma coisa. Então eu teria que antes tratar e falar. Ou seja, quando fala de Java EE é muito forte, porque ó, tem 86% de chance de aparecer. Vamos colocar um parâmetro para a gente entender. Java EE, 83%, e na verdade são a mesma coisa. E se você pegasse num texto qualquer da vida, duas palavras assim, EE, e perguntar para essa machine learning, ela fala, ó, tem 80% de chance de estar falando de Java. Né? No contexto do quê? De vagas de emprego. Então, basicamente é isso. É aquele punhado de coisas para treinar e um pouquinho de... Ó, enfermeiro. E aí tem motorista, aí tem carreteiro, então lá. Aí tem um que eu até coloquei na... Tem vários, tá? Eu vou passar para ficar mais rápido, senão vai dar... Mas sim, vamos lá, vamos correr, senão vai dar tempo. Aí eu vou mostrar um que eu acho que eu coloquei na... Esse aqui. Arquiteto. Então eu vou falar assim, vamos ver o tópico do arquiteto. Arquitetura 64%, arquitetar full stack 56%. Por quê? Porque ele tem dois assuntos ligados. Arquiteto de software e o arquiteto da construção civil, certo? Ou seja, eu tenho ali 64% de ser arquitetura de construção e 56% de ser programação. Essa porcentagem estou falando só para a gente entender, tá? Não é exatamente isso, porque não é linear desse jeito, é só para a gente ter uma proporção. Só que se eu colocar a segunda palavra, linguagem, dentro do arquiteto, olha o que aparece. 75% de Java. Aí tem uma linguagem que eu não sei porque ficou Magic. Aí parece PHP, aí parece Full Stack, Code Fusion e etc. JavaScript, JavaME. Ou seja, dado duas palavras, aí ele falou, opa, eu sei que não é arquiteto de construção, é arquiteto de computação. Tá? Isso aqui é só dar semântica para o negócio. Vamos pegar o arquiteto e tirar, aí eu fiz negativo, tá vendo? Tirei a linguagem de programação. Aí aparece o quê? O construtor, engenheiro, orçamentista, cadista, não sei o que é, concreteiro, sei lá, e aí por aí.
Ou seja, aí eu saí de um tópico, que era o arquiteto de computação, e fui para o arquiteto de construção civil. Por quê? Porque eu tirei a linguagem, né? Eu somei arquitetura e tirei linguagem. Né? Então, desculpa aqui, né? Eu somei arquiteto e tirei linguagem. Deu para entender? Então, agora vamos para o último exemplo, dá tempo. Aí você está de brincadeira, né? Tá aparecendo. O que esse cara é? É muito parecido. Também estou usando o GenSim, tá? São modelos praticamente prontos. Você só tem que fazer sempre o mesmo tratamento. Criar um dicionário, criar um corpus, aquela divisão, fazer o mapeamento de ID para a palavra, da palavra para o ID. É meio parecido, só que tem outros nomes aqui. E aqui tem o LSI, que é aquele LSA, mas com índice para fazer Information Retrieval. Tá? Aí, você cria aqui, não é nada do outro mundo. E aí, esse aqui é um pouquinho diferente. Aqui lá eu tenho palavra e ele me dá um contexto. Esse aqui, eu escrevi a palavra caixa e sangria e ele fala, me dá o cara mais próximo de caixa e sangria que você tem. É a experiência profissional 80.111 da minha linha. Caixa frentista, operador responsável por movimentação de dinheiro, sangria, você servir estoque. Ou seja, ele é tanto caixa, que ele faz sangria, né? Mas ele também tem alguma coisa de abastecer veículo. Certo? Então, sei lá, vamos colocar aqui óleo. Que aí vamos ver se tem um cara que mexe com óleo e caixa ao mesmo tempo. Olha, o cara escreveu fácil com 2 S. Aí atrapalha na hora de contratar. Mas é um cara que realmente ele faz tudo. Porque ele é caixa, ele trabalha na caixa e trabalha com a parte de óleo, segundo o modelo matemático aqui. Então, basicamente é isso que eu tinha que apresentar para vocês, tá? Vou abrir para perguntas, porque senão não dá tempo. Perguntas? Esse aqui não está no Git, porque tem dados da empresa, mas eu vou pegar. Mas o PDF só do Júlio já pode ser? Pode, sim, vou disponibilizar, não tem problema não. Inclusive o Rafael, que é o organizador, já pediu a apresentação, eu passei para ele, mas eu preciso tirar os Jupyters, né, porque eu mandei a apresentação para ele, eu vou disponibilizar. É extremamente simples de fazer, tá? Isso aqui é uma tecnologia nova, mas você vê que dá para fazer bastante coisa com uma faturação matemática, né? E aí tem outras formas de fazer. Uma pergunta. Mais alguma? Fazer uma pergunta, hoje aqui dentro do Vargas, como é que vocês usaram, dentro do Vargas, como vocês usaram algoritmos como esse aqui dentro? Para buscar currículo, alguma coisa assim? Quais são os cases, assim? A gente tem POCs, não está em introdução, para fazer esse matching. Então, aqui facilmente dá para identificar que se o cara está procurando um cara que mexe caixa, em caixa, e também mexe com troca de óleo, eu vou achar um cara que faz tudo. Que não é bonito, está escrito ali, mas a ideia é essa. Então é uma POC mesmo. Então, como todo cientista de dados vive de POC, né? A gente está testando, tem muita coisa para melhorar, igual você Java E, dá para juntar E, etc. Então, assim como a gente fez videoanálise, a gente vai lá, faz uma prova para as pessoas e fala, ó, acho que tem valor aí. Só que tudo isso é uma coisa que aqui na Vargas a gente entendeu, é que não adianta ficar fechado na caixinha de ciência de dados e falar assim, vou fazer Você tem que entender o negócio, entender a tecnologia para tirar valor, senão não dá certo. Então fica só assim, você consegue, sei lá, fazer alguma coisa para o marketing, mas não consegue, às vezes, atingir o core da empresa. Então, a gente sempre, a nossa equipe de ciência de dados, ela está, até por ser horizontal, a gente participa de todo o processo de desenvolvimento de um produto.
comecinho até o fim a gente vai junto. Então, isso é muito bom para a gente, porque a gente começa a entender melhor do negócio. Quando a gente vê uma tecnologia dessa, fala, eu acho que dá para eu tirar valor para aquele ponto que tem um problema com o cliente, igual o Bruno mostrou lá, acho que eu consigo tirar um valor aqui e fazer um produto. Então é mais ou menos isso, assim que funciona. Como todo cientista de dados, POC, mas a gente tem que estar muito perto de negócio. Pra gente, assim, a gente sempre fala, diariamente a gente conversa com alguém de negócio. Na nossa equipe de ciência de dados tem um cara de negócio. Que todo dia, quase não, todos os dias eu tenho alguma reunião com algum PO. Para ele me contar os problemas que ele está tendo. Hoje mesmo a gente teve um muito legal lá, que a gente teve várias ideias de como resolver os problemas. Então, é uma coisa que eu fui visitar uma equipe de ciência de dados em uma empresa que não vou falar o nome, que ficava assim, a equipe de ciência de dados ficava num prédio, a equipe de negócio ficava no outro. E aí o cara falou assim, o que você acha? Eu falei, ou você traz o pessoal de lá para cá, ou o pessoal daqui para lá. Ou você mistura. Metade daqui vai para lá, metade daqui vai para lá. E não dá para... O cara não imagina qual é o problema que está tendo lá no negócio. Entendeu? Então, a gente descobriu que para tirar valor, tem que estar direto no negócio. Então, a gente tem que ter essa skill, né? A gente que é cientista de dados aqui dentro da vaga. E a gente participa, por ser horizontal, de todas as decisões. Então, a gente fica sabendo de tudo. Toda decisão que é tomada, a gente coloca na intranet, aí você dá uma lida e fala, eu acho que tem outro jeito de fazer isso aí. E aí a gente faz uma POC, mostra para as pessoas, e aí, como tudo aqui é horizontal, você tem que convencer as pessoas, e nada melhor do que mostrar umas coisas assim, que o cara fala, caramba, meu, aí eu acho que dá jogo nessa brincadeira aqui, por exemplo, isso aqui. Entendeu? Isso aqui, por exemplo, a POC fiz em janeiro, mostrei para as pessoas, só que às vezes demora um pouco para as pessoas entenderem o que você está falando. E aí até falei, pessoal de produtos, assiste essa apresentação, que aí vocês entendem um pouco melhor do que eu estou falando dessa POC, né? Então, de repente, depois o pessoal fala, depois da terceira vez que você mostra, entendi o que você estava falando. Dá para tirar valor aí. Deixa eu te perguntar, quando vocês fazem as POCs aqui, eu percebi que teve POC que vocês tomaram a decisão, que é aquela que teve o time. Essa daqui, eu fiquei na dúvida se houve algum processo, alguma coisa do tipo, olha, isso daqui faz sentido fazer POC. Então, vamos se reunir 5 dias, todo mundo fechado, e só sai quando resolver. Existe esse processo? Aqui na Vagas é tudo muito empírico, então a gente testa. Vamos ver se está certo. E aí a gente chegou à conclusão que é assim, até estava comentando com algumas pessoas. Se você vai tomar uma decisão que vai custar, se você fizer errado, vai custar R$1.000, sei lá, junta 2, 3 pessoas que tem a ver com aquilo lá e fala, cara, eu vou gastar R$1.000 aqui para fazer isso, tá? Se der errado, perdemos R$1.000. Se der certo, a gente pode lucrar bastante. Se for uma decisão muito que você fala, putz, isso aqui vai levar uma semana, igual aconteceu aquela lá que a gente teve que fazer. Inclusive, aquela de uma semana, teve pessoas que foram extremamente contra, falaram assim, putz, vocês vão gastar uma semana enfurnado numa sala, que ninguém entrava, ninguém saía, para fazer o quê? Aí a gente convenceu as pessoas, a gente quer focar em um problema. E aí as pessoas falaram, beleza, vai lá, vamos ver se vai dar certo. As pessoas, a gente teve que negociar essa uma semana. Esse caso aqui foi diferente. Por quê? Não levou, sei lá, 2, 3 dias. Então eu fui fazendo a POC, por conta própria, porque eu entendi um problema no negócio. Olhei a tecnologia e falei, decidi por mim mesmo fazer. Né? Então depois eu chamei a equipe de ciência de dados, eu chamei os POs e falei, olha o que dá para fazer. Eu falei, que bacana, legal. Ainda não é a hora, mas parece que agora é a hora dele. Então é uma decisão que para nós é um pouco mais fácil, não tem um diretor falando, não, agora você vai fazer uma POC aqui para ver se você resolve esse problema. Não, a gente negocia. Então, por exemplo, tem um outro problema que foi proposto hoje. O pessoal falou assim, eu tenho este problema, ciência de dados pode resolver. Aí nós reunimos falando, quanto tempo leva? Foi chutado lá. Aí a pergunta foi, é uma tarefa? É um projeto? E aí, só nessa diferença, a gente fala, bom, então vamos fazer o seguinte, que foi a decisão, isso eu vou contar que é verdade, quem estava na reunião está aqui. Vamos fazer
um primeiro estudo para tentar enxergar se a gente consegue ir mais, quanto a gente consegue ir mais longe, para entender quanto tempo vai levar, para aí a gente tomar a decisão. Vamos fazer uma POC ou vamos só... A POC da POC. É, a POC da POC. Então, aqui é muito empírico, a gente testa, dá errado. Gente, vamos sentar aqui, ó, deu errado, vamos fazer de outro jeito. E a gente vai aprimorando. E a gente está chegando nesse modelo que, para a ciência de dados, é muito confortável. Muito confortável para mim chegar assim, como eu não tenho chefe, falar para os outros 150, falar, gente, eu vou gastar um dia para fazer uma POC, depois eu mostro para vocês que deu errado, porque a maioria das vezes dá errado. Não sei se ficou claro, assim, mas todo mundo entende uma aplicação disso, mesmo fora do contexto da Vagas? Porque, assim, só voltando à pergunta, uma forma de aplicar isso, por exemplo, na hora que o cara preencheu o currículo dele, ele escreve lá que ele tem uma formação e tal, e o cargo que ele quer é tal. Aí já pode sugerir skills, porque é a mesma coisa que a gente está estudando. Então, através do contexto, a gente começa a sugerir skills e ele começa a preencher por clique, por exemplo, uma forma de aplicação. Então, um autocomplete, um corretor automático de um WhatsApp, por exemplo, tem tudo a ver com essa Eu ia perguntar se depois naquela imagem que você colocou, que estavam todas as palavras, se eu aplicasse ali um método qualquer de clusterizar, agrupar, o resultado desses grupos seria o quê? Seria o contexto, né? Seria. E eu poderia depois ensinar essas palavras sobre esse grupo, e à medida que pessoas fossem colocando coisas, você poderia identificar se ela é melhor nisso, naquilo, e depois fazer... Essa é a ideia. Isso é que eu estou tentando vender para a empresa agora. Apesar de eu ter Você vai conseguir. Apesar de ter feito a POC em janeiro, até estava mostrando o pessoal que entrou novo agora. Aí eu falei, nossa, tá vendo esse modelo aqui? Eu salvei ele em fevereiro ou março do ano passado. Eu achei interessante também que o teu TDF, ele é sobre contexto e não sobre todo o grupo de palavras do teu corpus, né? Depende do caso. Quando eu uso o Gensim, aí ele usa o todo, né? Mas aí no SVD lá, o exemplo que eu dei foi mais simples. Então, era mais um exemplo aqui. Tentei ser didático. A pergunta que eu ia fazer é mais ou menos em relação a isso. Quanto a diferença entre um algoritmo desse quanto a ferramentas de search engine que implementam coisas bem similares, como o SEM, Solr ou Elasticsearch, que fazem tokenização, fazem score, enfim, fazem coisas bem similares e até com NPL. Então, a diferença de uma aplicabilidade de uma ferramenta que já tem isso pronto para um Python, qual é o ganho? Eu acho que elas tentam resolver mais ou menos o mesmo problema, né, de achar, por exemplo, quando, se você for uma pesquisa de vagas nossa, tem alguma coisa em relação a isso. Então, por exemplo, se procura médico, aí ele chama medicação, ele vai achando isso já tem dentro do Lucene. Posso usar isso aqui, por exemplo. Então eu posso complementar. Então ali, por exemplo, tem lubrificação e lubrificar. De repente o Lucene me transforma num só. Aqui não está porque eu não quis otimizar para ficar claro a palavra, senão vai ficar lubri. Tá? Mas eu vejo que a aplicação do Lucene é um pedaço de uma solução como essa. Que essa solução ela vai me dar contexto. O Lucene pode me ajudar a completar uma coisa dessa. Entendeu? Então eu acho que é meio complementar. É só um comentário que assim, é matemática pura e tem valor. Você não precisa, às vezes, de um algoritmo de deep learning, seek-to-seek, para de repente entregar um valor. Pode ser até que seja melhor, mas não muito que isso. Acho que você precisa de uma inteligência muito maior, um nível de conhecimento muito maior. Exatamente. Tem total razão. A gente fica lá procurando uma bala de prata e fala, deep learning, é matemática isso aqui. Só matemática. E aí já consegue tirar valor. Então vocês viram lá que aquele modelo de todas as vagas, acho que tem 80 mega. Para eu subir isso
um serverless e servir todo ida e volta, é muito barato para mim. Muito mais que eu vou criar um monstro de deep learning para tentar fazer isso. Eu acho que encerrando. Só tenho uma última pergunta, na verdade, né? Eu tenho uma base muito parecida aqui, eu trabalho com RSS, e aí eu tenho todos os RSS tags, né? Por exemplo, Brasil, tecnologia, saúde, etc. É uma base que está crescendo. Mas eu sempre tenho um problema quando eu vou fazer uma análise para tentar encontrar um tópico com base nessas palavras, que o volume de dados de determinados tópicos é muito maior. Saúde é um tópico pequeno, tecnologia é gigante e, enfim, política é muito maior, né? E às vezes ele acaba se confundindo em traduzir esse determinado tópico, porque muitas das palavras, obviamente no RSS, que é uma notícia pequena, essas palavras acabam se repetindo muito. Né? Eu até tentei fazer aquele esqueminha que você duplica determinadas mensagens para o volume ser mais ou menos igual ao delas. Sim. Mas mesmo assim, nenhum deles trouxe um resultado muito satisfatório. Entendi. Teve algum problema assim lá? Imagina me ensina, que você Tive. chamou de vaga de... Tive. Tanto é que aquele arquiteto é um exemplo do problema que eu tive. Quando ele falou arquiteto, eu ficava confuso. Então, uma coisa que eu notei é que se você jogar talvez num Deep Learning, ele talvez consiga te fazer essa magia que você tá. Só que aí, o que custou mais barato para eu fazer? Eu entender e falar, ok, vou separar arquiteto, esse set de dados daquele. E aí eu vi mais ou menos como separar. Tem uma regressão lá que fala assim, olha, essas palavras aqui estão mais próximas que aquelas. Então toda vez que aparecer essas, eu meio que vou separar os documentos. E aí eu consegui dividir. Foi o que aconteceu, por exemplo, nessa aqui de posto. Ficou muito claro que era fácil separar do resto. Né? Então esse cluster ficou muito claro que era separado do resto. Então aquele do arquiteto foi um desafio mesmo entender o que estava. Quer dizer, para o ser humano é fácil. Mas na hora que foi fazer separação na matemática deu um trabalhinho. Mas foi mais sensibilidade humana do que... Só uma coisa aqui, assim, a função logaritmo é muito boa para fazer essa transformação e trabalhar com problemas de balanceamento. Então você passar uma função logaritmo no PDF pode ser resolver o problema. Legal. Ok? Bom, pessoal, obrigado.